Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o que ocorreu no mês de agosto no mercado das criptomoedas, o que pode ocorrer agora no mês de setembro e quais são as minhas perspectivas para curto, médio e longo prazo. Todos os indicadores que eu estou acompanhando que me ajudam a trazer uma clareza quanto aos próximos movimentos, os riscos e também, obviamente, as assimetrias dentro deste mercado. Então, dito isso, vamos primeiro passar pelo gráfico do Bitcoin, só para a gente ter uma ideia de como que o preço do Bitcoin tem se comportado nos últimos dias, para aí sim depois a gente passar para uma análise top-down e ver alguns critérios aqui importantíssimos que vão aí sim trazer a estrutura de preço para esse mercado. Então, dito isso, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, hoje o Bitcoin está segurando acima dos 110 mil dólares, aí aproximadamente 111 mil dólares. Entretanto, no dia que eu gravo esse vídeo, foi justamente depois do payroll, que é um dos principais indicadores aí da semana quanto à quantidade de vagas de emprego geradas nos Estados Unidos referente ao último mês. E perceba que no início da divulgação desses dados, a gente teve aqui justamente uma apreciação do preço do Bitcoin, das criptomoedas de forma geral, mas que depois de algum tempo já retornou aqui quase operando num campo de 0 a 0. Entretanto, apesar desse recuo em termos gráficos, a gente está dentro aqui de uma linha de tendência de alta e também acima de médias móveis mais de médio e longo prazo. Então, ao que tudo indica, parece uma correção natural, ainda não apresenta uma característica de uma alteração da tendência do Bitcoin e outros criptoativos estão de certa forma muito similares. Hoje, quando a gente olha aqui ao canto direito, todos os ativos, apesar do S&P 500 e Nasdaq estarem corrigindo, o mercado cripto ainda segue em valorização. Isso ocorre também por um certo motivo, na minha opinião, que ontem S&P 500 e Nasdaq renovaram máxima histórica, enquanto o mercado cripto ainda não, né? Então, por mais que eles tenham antecipado, mesmo assim, hoje o mercado cripto já está um pouco mais recuado do que esses outros índices. Outro ponto aqui que me chama a atenção e até uma mensuração de risco é que pelo menos no dia que eu gravo esse vídeo, a gente tem os principais índices americanos, S&P 500 e Nasdaq corrigindo, a gente tem o DXY que mede a força relativa do dólar em decadência e também as curvas de curto, médio e longo prazo aqui todas corrigindo, ou seja, basicamente tudo operando no campo negativo que tange Estados Unidos. E aí a cereja do bolo que contribui para essa relação de maior incerteza ainda é a gente ver o ouro aqui renovando máxima atrás de máxima. Então os metais preciosos aí com certeza indicam que há muito risco no radar. Mas dito isso, vamos dar então aqui uma olhadinha o que nos reserva setembro. Então vamos ver aqui, fazer uma análise top-down, iniciando por mercado de trabalho e inflação nos Estados Unidos, o que vai nos trazer um gancho perfeito para ciclo de expansão monetária americano, a reunião do FONC e aí trazer algumas ponderações aqui internas do mercado de criptomoedas com ênfase majoritária para Bitcoin, já que há um choque entre oferta e demanda iminente e por fim falar sobre preferência temporal, principalmente de longo prazo. Então agosto foi um mês de desgosto? Depende do ponto de vista. Quando a gente olha para Bitcoin, agosto foi um mês ruim mesmo para o mesmo. A gente corrigiu aí cerca de 6,49%. Mas a gente vinha em 4 meses consecutivos renovando aí as suas máximas. Então, consequentemente, pode-se tangibilizar como uma correção saudável. Outro ponto interessante também a destacar é que no mês de agosto foi quando a gente testou e deixou registrado a máxima histórica do Bitcoin acima dos 124 mil dólares. Então, agosto não foi um mês tanto de desgosto quanto muitos estão dizendo. Entretanto, se você olhar para o Ethereum, o que contribui muito para aquela narrativa de rotação da fase 1 para a fase 2, saindo da exposição majoritária de Bitcoin para já comprar um pouquinho mais de risco, como cases similares a Ethereum, Solana e outras Layers 1, a gente tem Ethereum fechando aí com agosto bem positivo, superior a 18% nesse único mês, e o destaque ainda vem pro trimestre. Então, por hora, ainda não encerramos, mas
por hora, a gente tem para o Ethereum o terceiro trimestre mais positivo desde a sua história, desde 2016. Então, a relação de Ethereum com certeza não foi um mês de desgosto e faz parte da ideia central de rotação de fluxos. Entretanto, o que está fazendo o preço agora e que são os últimos indicadores mais frescos que nós temos de indicador macro que pode projetar pelo menos a performance dos ativos de riscos para este mês de setembro inteiro. A iniciar, na última quarta-feira, tivemos o Jones, que mede a quantidade de vagas de emprego abertas e que perceba que a gente vem numa tendência bem clara de ter cada vez menos vagas de empregos abertas nos Estados Unidos, o que sinaliza para nós que o mercado de trabalho americano está desacelerando. Só para vocês terem uma ideia, com relação ao Jones, foi o menor nível desde setembro de 2024 e bem abaixo das expectativas do mercado. Entretanto, esse indicador ele remete ao mês de julho, então ele não é tão atualizado. E o mercado sabia disso, então manteve um pouco a calma até efetivamente sair indicadores de ADP e também de payroll, que aí sim remete ao último mês de agosto. Mas só para a gente encerrar a relação do Jones, para ver o quão preocupante é. Então, quando a gente mensura a relação de vagas disponíveis nos Estados Unidos e para a quantidade de pessoas buscando empregos, os desempregados, parece até um xingamento aqui, mas a gente tem pela primeira vez desde abril de 2021 essa relação invertendo, ou seja, há mais desempregados do que quantidade de vagas de emprego abertas aí disponíveis para a economia norte-americana. Algo que ocorreu ali em final de 19, início de 2020, que foi acumulando até metade ali de 2021. Então é sim um fato bem preocupante. E aí tivemos a divulgação tanto do ADP, que mede a relação do mercado de trabalho mais ponderado apenas por iniciativa privada, e o próprio payroll, que aí ele desconta a sazonalidade, tirando a parte não agrícola, né? Então aqui a gente, com esses dois indicadores, a gente teve já uma relação mais aproximada do mercado de trabalho norte-americano nos dados mais recentes. Então, a variação de empregos privados, o ADP, ele veio bem abaixo das expectativas, assim também como o payroll, que saiu na sexta-feira, que também veio bem abaixo das expectativas. Inicialmente, o mercado ele respondeu com ânimo, com otimismo, mas existe aí nas sombras uma outra ponderação que cria um cenário de risco, porque apesar do mercado de trabalho enfraquecido se torne um sinônimo de corte de juros nas próximas reuniões do Federal Reserve, a gente ainda tem a inflação dos Estados Unidos que não está desacelerando. Então o gráfico à esquerda é justamente essa inflação no último ano, nos últimos 12 meses. E perceba que no mensal a gente não tem aí uma tendência de queda, muito pelo contrário, mas sim de estabilidade. E o que preocupa é que essa estabilidade ela não foi encontrada a níveis no qual é a meta do Federal Reserve de 2%. Ela está ali fechando em torno de 2% alto. Entretanto, obviamente, olhando para uma janela um pouco maior, de 10 anos, a gente percebe que saímos já do pior, né, da inflação ali beirando quase a casa dos 8%, mas a gente estabilizou já desde 2024 a esse patamar que parece-me que é o novo normal. Então, se a gente tem um mercado de trabalho se enfraquecendo e efetivamente uma inflação acima da meta, mas que já estacionou dentro dos 2% alto, a gente começa a criar alguns indicativos de, quem sabe, uma estagflação. Está próximo disso, Felipe? Ainda não. O PIB americano ainda se mantém sólido, o mercado imobiliário nos Estados Unidos também se mantém sólido, apesar de alguns dados ainda virem mistos, e a própria inflação ela não está acelerando, mas ela também não está desacelerando. Então, cria-se esse sentimento ainda de incerteza, mas nada muito preocupante, pelo menos não por hora. E aí, o Fed, que é o Banco Central norte-americano, tem um trabalho a fazer, que é justamente balancear esta balança entre mercado de trabalho e inflação. Então, a gente tem essa balança desnivelada e acaba sendo tarefa do Fed
tentar balanceá-la. Só que é com certeza uma tarefa muito difícil que a gente precisa ir monitorando nas próximas reuniões e também os próximos dados aí que vão surgindo ao longo do tempo. E aí, por ter esse mercado de trabalho bem mais enfraquecido do que era o esperado, o FedWatch já mostra para nós e sinaliza que antes a relação de discurso era se iríamos ter ou não um corte agora na reunião de setembro. E ao que tudo indica, esse discurso já se alterou e já nem é mais cotada a probabilidade de ter um corte ou a manutenção, mas sim de ter um corte de 0,25 ou se não um corte de 0,5. Minha opinião, um corte de 0,5 soaria ruim para os mercados, mostraria uma fragilidade americana muito alta, mas de 0,25 está ok dentro do que é já o consenso absoluto do mercado. Quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre mercado de trabalho norte-americano, inflação, juros, a gente cai sobre aqui a política monetária baseada pela expansão da base, principalmente observada pela expansão da base monetária M2. E cria-se uma correlação e um vínculo muito próximo entre a expansão da base monetária norte-americana e global, principalmente, e a valorização do Bitcoin, mas também dos ativos de risco, não é algo excludente do Bitcoin. Mas como aqui o nosso assunto principal tange as criptomoedas, obviamente que eu tomei aqui a licença poética de trazer esse tipo de gráfico aqui para nós. Então percebam que quando há expansão dessa base monetária, a gente tem de forma quase que imediata também a valorização dos ativos de risco, ou se não, o Bitcoin aqui dado pela linha preta. E isso que realmente marcou os ciclos de mercado, além obviamente da contribuição do halving. Só que hoje o halving ele começa a se tornar cada vez menos presente na formação de preço do Bitcoin. E o que vai se tornar cada vez mais presente é o contexto macroeconômico, já que hoje temos um ciclo mais institucionalizado. E percebam que dentro dessa ponderação de expansão da base monetária, ela está sim crescendo, mas ela está longe do que a gente teve nos últimos ciclos. E na minha opinião, a gente vai ter sim essa expansão da base monetária. Obviamente com seus altos e baixos, perceba que foi assim, por exemplo, no ciclo de 16, 17 e 18, e que na minha opinião tende a ser um ciclo muito similar ao ciclo agora de 24, 25 e 26, e essa expansão ela ainda está no início. Os Estados Unidos ainda nem realmente está expandindo o teu balanço ali dado pelo Banco Central norte-americano, tá bom? Outro ponto, agora olhando mais para micro, algo que está acontecendo de maneira interna no mercado de criptomoedas, em especial o próprio Bitcoin, é o choque entre oferta e demanda. Nesse gráfico aqui à esquerda, dá para perceber muito bem a relação de quantidade de Bitcoins que estão sendo demandados pela quantidade de Bitcoins que estão sendo ofertados. Quem que está demandando esse Bitcoin? Majoritariamente as Bitcoin Treasury Companies, os negócios convencionais, fundos de investimentos, ETFs e também governos. Ou seja, perceba como a demanda ela está muito mais institucionalizada, ela vem majoritariamente do smart money e pouco representada ainda pelo varejo. Então é uma demanda que tende a ter um carrego de médio e longo prazo maior e uma posição um pouco mais assertiva do que o varejo, que é mais emocional. Mas o ponto de destaque aqui, além disso, é que a gente tem uma oferta de apenas 450 bitcoins dia, enquanto é demandado quase 3.200 bitcoins dias. Ou seja, a gente tem um déficit diário de 2.750 BTCs. Então estão sendo demandados 7 vezes mais bitcoins do que a relação de bitcoins novos que entram em circulação. Então, anualizando essa demanda, a gente está falando de 1 milhão de bitcoins aproximado. E a gente sabe que hoje os institucionais, eles não compram majoritariamente através das exchanges, muito pelo contrário. Eles não dependem desse livro de oferta das exchanges para comprar em Bitcoin, eles vão ali através do OTC, que seria o mercado de balcão, e acabam não trazendo impacto tão forte para a precificação do Bitcoin. É por isso que muitas vezes a gente visualiza, inclusive, a própria MicroStrategy, por exemplo, comprando bilhões de dólares em Bitcoin e às vezes o preço nem movimentando. Entretanto,
a quantidade desses bitcoins via OTCs está nas mínimas históricas, muito próximas de serem completamente liquidadas, e das exchanges tradicionais, a gente também percebe que está numa tendência clara de queda e atingindo aí as suas mínimas históricas. Então, de um lado, a gente tem uma demanda institucional crescente e robusta, onde a gente ainda nem teve efetivamente os cortes de juros, pelo menos a tendência de corte de juros, que tira a atratividade da renda fixa e passa para a renda variável, e a gente já percebe que a relação de quantidade de bitcoins que você tem aí, a oferta no mercado, ela tem reduzido de maneira muito drástica. Então, pegando aqui uma relação de demanda anualizada de bitcoins e a quantidade de bitcoins que tem nas exchanges, a gente estaria falando que metade dessas reservas, se tudo se mantivesse o mais constante, seria já eliminada em aproximadamente um ano e zeraria completamente em apenas 2 anos. Mas lembrando, um choque entre oferta e demanda não acontece necessariamente quando acaba completamente a oferta, mas sim quando há de maneira bem clara que essa oferta ela está se tornando muito, muito, muito escassa mesmo. Então, se a gente tem essa demanda institucional bem clara de acumulação e a gente tem gráficos como esse à direita sinalizando para nós essa tendência clara de que os bitcoins estão se esgotando da relação de bitcoins que possuem nas exchanges como uma maneira aí de ter a liquidez imediata, a gente percebe que muito em breve a gente vai ter esse choque. E aí eu quero trazer um alerta também, porque nem tudo são flores, há várias dificuldades macroeconômicas, mas o que me chama muita atenção, que dias como o de hoje, por exemplo, com o payroll, a divulgação do payroll, a gente tem, por exemplo, bolsas americanas caindo, né, corrigindo, temos aí os títulos públicos e as curvas todas corrigindo, temos também o DXY perdendo força. Então são três variáveis que muitas vezes elas não são correlacionadas de maneira positiva. Geralmente, às vezes, quando um está subindo, o outro está caindo e vice-versa. Hoje a gente tem esses três caras todos corrigindo, com exceção, dentro do viés de mercado tradicional, dos metais preciosos, que seguem valorizando e, no caso do próprio ouro, batendo recorde histórico. Então, os metais preciosos são um porto seguro, geralmente dos investidores tradicionais. E quando a gente percebe essa demanda bem forte em cima do ouro, isso realmente acende um sinal de alerta. Entretanto, qual que é a minha consideração final aqui? É que você precisa ser um investidor. E para se tornar verdadeiramente um investidor, você precisa ter uma preferência temporal de médio e principalmente de longo prazo. Então, para isso, para tentar contribuir e trazer um pouco mais de clareza para o teu investimento e principalmente tranquilidade, eu trouxe aqui uma tabela que tem o Bitcoin contra inúmeros outros ativos do sistema financeiro tradicional, como o próprio ouro, estoques de países emergentes, estoques americanos, small caps, enfim, todos os tipos de ativos por classe e o próprio Bitcoin. Perceba que no acumulado desde 2011 para 2025, a gente tem a melhor relação risco-retorno e o melhor, consequentemente, retorno também. Com exceção, hoje, do ano de 2025, que o Bitcoin tem ficado aí para trás dos mercados emergentes e também, efetivamente, do próprio ouro. Mas, se a gente tiver algo como a história, né? Então, se a gente replicar o que sempre foi desde 2011, a gente tem margem para o Bitcoin também se apreciar. Mas o ponto é, nem se preocupe apenas por 25 ou a regrinha de bolso de 3 anos positivos para um ano negativo. A gente percebe que o investidor institucional está acumulando e a gente tem claramente um choque de oferta e demanda iminente a acontecer a qualquer momento. Então pode ser e é bem provável que ocorra uma quebra dessa tendência de ciclos, já que o Bitcoin se tornou muito mais institucionalizado. Então a relação atual é que se posicione para médio e longo prazo que você vai diminuir bastante aí a relação de incerteza do mercado. E o mais importante também, sempre selecione ativos que você veja fundamentos e que você se sinta seguro em segurá-los mesmo em momentos de bastante turbulência. Então, dito tudo isso,
essa foi a relação hoje do que ocorreu com o Bitcoin, o preço das criptomoedas, de maneira mais resumida e qual a minha perspectiva daqui em diante. Então, se eu fosse trazer aqui um resumo da ópera para a perspectiva, é que há muita incerteza no mercado, mas a probabilidade de corte de juros, desde que tenha um pouso suave e não uma estagflação, pode mais beneficiar o mercado do que prejudicá-lo. Obviamente que a gente precisa acompanhar os próximos passos, os próximos indicadores, e já está bem claro quanto ao mercado de trabalho desaquecido. Então, um dos pilares do FED para reduzir juros já está mais do que confirmado. Agora nós precisamos monitorar inflação, entrar dentro da meta. Se os próximos indicadores de inflação vierem abaixo do consenso, aí sim teríamos um potencial de alta para o mercado cripto e os ativos de risco sem muita preocupação. Então, se você gostou desse vídeo, considere deixar aquele like para me ajudar e fazer com que esse vídeo atinja mais pessoas, se inscrever para continuar recebendo vídeos como esse de maneira semanal e também deixe nos comentários aí qual que é a sua perspectiva para 2025, se o Bitcoin e as criptomoedas ainda vão valorizar ou não. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.